Então vamos lá, minha gente, vamos lá recomeçar, né, a nossa segunda parte da aula de hoje, do sábado, né? Vamos continuar a falar das nossas medidas aqui de posição. Então vamos tratar o seguinte, vamos lá, depois de definida, né, o tipo da nossa variável, como ela é, agora vamos para as medidas. Então vamos trabalhar com o primeiro item aqui, que é a moda. Então vamos lá. Moda é uma medida de posição. E o que é a moda? A moda é o valor ou atributo quando eu estou tratando aqui de quantitativa, tá certo? Quando eu estou trabalhando com uma variável qualitativa, eu não estarei trabalhando com o valor, mas sim com um atributo, tá? Um atributo, tá? Então aqui, ó, quando eu coloco é o valor para a variável quantitativa. Quando eu falo de atributo, eu estou falando de uma variável qualitativa, tá bom? Que ocorre com maior frequência. Então vejam que é o seguinte, ó, a moda simplesmente é saber o valor que repete mais. Então veja que eu tenho uma sequência de números aleatórios e aí eu percebo que tem um número que se repete mais vezes. Quem é esse número? O 4. E aí, esse valor aqui será a minha moda, tá? Será a minha moda, beleza? Então, simplesmente aquele valor que se repete por mais vezes. Tranquilo? Se caso eu não tiver nenhum valor repetido, aí nós não teremos moda, tá certo? É um caso de ser amodal, tá? Amodal. Deixa eu só abrir aqui uma outra apresentação para que vocês possam ver os diversos tipos de exemplo que nós temos para estas medidas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, falamos aqui, né? Aleatória, sistemática, estratificada, né? Vou pegar aqui. A parte de gráfico a gente vai ver, tá? Não se preocupe, esses gráficos a gente vai ver. Aqui, pronto, tá aqui. Olha lá. O valor que mais se repete em uma sequência de dados, tá certo? Ó? Então, quem se repete aqui, por coincidência também, é um 4, tá? Ele é o valor modal, ou simplesmente a moda, tá? Uma série numérica, ela pode ser amodal, quando não há valores repetidos. Então, quando eu tenho uma série de números que não estão se repetindo, a gente chama de amodal, tá? E quando eu tenho a famosa modal, ou a moda, quando há um valor de repetição. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Até agora tá tranquilo, né? Agora nós temos a média, tá? Então, a média, a gente tem que tomar um certo cuidado com a média. Por quê? Porque eu tenho diversos tipos de média, tá? A mais conhecida entre todos vocês é a média aritmética, tá? Então vejam aqui, ó, eu tenho uma sequência de 5 números, tá? E eu gostaria de retirar a média desse cara, beleza? Digamos que seja uma pessoa e aí isso seria a nota dessa pessoa, as notas, né, dessa pessoa. E aí eu gostaria de tirar uma média, né, desta pessoa.
Beleza? Vejam o seguinte, quando eu falo de média aritmética, tá? Quando eu falo de uma média aritmética, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou somar esses números e dividi-los pela quantidade de números que estão envolvidos. Então, vejam, eu tenho o 2, o 5, o 3, o 7 e o 8. Beleza? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu simplesmente vou somar esses números e dividi-lo pela quantidade de números que tem aqui. Quantos são? 5. Então, eu pego aí, ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 8. 14 mais 8 dá 22. Certo? 22 mais 3 vai dar 25. Certo? 25 dividido por 5 equivale a 5. Beleza? Então, isso é a chamada média aritmética. Tá? Então, eu gostaria de frisar bem que essa média que a gente viu ali é chamada média aritmética. Tá aqui, ó. Soma de todos os valores observados da variável dividido pelo número total das observações. Aí vem uma parte legal. A média aritmética é a média de tendência central, mais utilizada para representar a massa de dados. Tá? Então, na prática, significa dizer o quê? Que a média mais utilizada, é a média aritmética. Beleza? Então, a média que mais vamos encontrar por aí é a média aritmética. Porque é a média que nos dá um cálculo estimativo, né? Uma tendência. Tá certo? E alguns aspectos dela, né? Ó, depende de todos os dados coletados, sendo, portanto, afetados com valores extremos. É única em um conjunto de dados e nem sempre tem existência real. A média não necessariamente é um dado da série de valores observados. Então, a média não significa dizer que ela está contida naquela amostragem, tá? Por depender de todos os valores observados, qualquer modificação nos dados fará com que a média fique alterada. Então, vejam, o mínimo valor que se altera na base de dados fará com que a média sofra alterações, ou pode ser para mais ou para menos, tá? Vejam que a média é muito usual para o quê? Para analisar um desempenho, né? Isso vocês sabem muito bem, que as escolas utilizam, né, as médias para indicar o quê? Se o aluno estará aprovado ou não para uma determinada disciplina, para um determinado bimestre, para um semestre, tá? Tudo isso é baseado em médias aritméticas. Tá certo? Beleza? Então, eu queria deixar isso bem claro para que vocês não fiquem com dúvidas. Tá? A média, ela trabalha basicamente com a soma de todos os valores e dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui, tá? Nós temos outros dois tipos de média, tá? Nós temos, por exemplo, a média chamada ponderada, tá certo? Então, nós temos a chamada média ponderada
E também tem um outro tipo de média, a média geométrica, tá? Então, eu trabalho com a média ponderada e também com a média geométrica, tá? A média ponderada, ela é muito parecida com a média aritmética, só que a média ponderada, ela trabalha com pesos, tá? Trabalha com pesos. Como é um tipo de média que a gente não usa muito, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês pesquisem sobre essas duas médias, tá certo? E aí depois eu dou uma pincelada sobre elas, porque eu vou me focar nas que são mais usuais, né, nos itens mais usuais, e aí depois eu dou uma pequena pincelada nessa média, nesse tipo de média, né, que é a média geométrica e a média ponderada, tá certo? Aí nós temos um outro item das medidas de posição, a chamada mediana, tá? Chamada mediana. E o que seria a mediana? Mediana é o valor da variável que ocupa a posição central de um conjunto de números ou dados ordenados. Primeiro lá, vamos lá. O que é um dado ordenado? Né? Dado ordenado, então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, então eu tenho aqui essas amostras aqui, beleza? Vejam que essas amostras, elas estão colocadas de maneira aleatória, tá? Beleza? Quando eu quero descobrir a mediana, tá? O que eu faço? Primeira coisa, eu vou ordenar esses dados. Então, eu vou colocá-los de modo do menor para o maior, tá? Então, vejam aqui, ó, que nessa situação, eu não mudei os números, eu só reorganizei, tá certo? Como assim reorganizou? Eu coloquei do menor para o maior, tá? Eu tenho 5 números, eu continuo com 5 números. A única diferença aqui, ó, é que o 3 e o 5 mudaram de lugar. Mas para que eu fiz isso? Vejam, eu fiz isso para definir a minha mediana. E como que eu posso definir a minha mediana? Aí eu posso utilizar esta formulazinha, que é n mais 1 dividido por 2, aonde n é o quê? É o número, vai ficar redundante, né? Mas é a quantidade de números que eu possuo. Eu vou falar número do número, não, né? É melhor falar de outra maneira, né? Então, é a quantidade de números que eu possuo. Então, quantos números eu possuo aqui? 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, o 5 vem para cá. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, a minha mediana é 3? Não. A minha mediana equivale ao terceiro número da sequência. Ó, primeiro, segundo e terceiro número da minha sequência. Precisaria de conta para fazer isso? Não, de certa maneira, não precisava fazer conta. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, se eu tenho uma sequência numérica ou não, pode ser uma sequência de letras, né? Ou de palavras, aonde eu tenho aqui, no caso, 5 dados, tá certo? 5 dados. A mediana será o dado central. Ó, como é que eu sei o dado central? Bem, é o centro. Eu tenho esse valor aqui. Quantos dados eu tenho para a esquerda? 1, 2. Quantos dados eu tenho para a direita? 1, 2. Tá certo? Então, para que eu possa definir a mediana também pode ser que é o meio, né? Ou o valor do meio, ou o valor central. O que ocorre? Eu terei o valor aqui, quando for ímpar, o valor central.
será a mediana. Já no outro exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números, tá? A primeira coisa que eu tenho a fazer é colocá-los em ordem, ou ordenados. Vejam, para que eu possa definir a mediana, então eu preciso fazer duas regrinhas, né? Inicialmente. Primeira regrinha, colocar os números em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar o número central. Quem que é o número central quando for ímpar? Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma sequência de 5 números, quem é o número central? O 5, tá? Tem ele aqui central, 2 para a esquerda, 2 para a direita. Quando eu tenho números ímpares, eu posso utilizar essa regra. Vejam que com a fórmula dá a mesma coisa, tá? Aí, vamos analisar o seguinte. Quando eu tenho números que são pares, ou seja, a quantidade de números que são pares. Como é que eu faço isso? Então, vejam, quando eu tenho números pares, eu vou pegar os dois que possam ser os centrais. Tá vendo? No meu caso aqui, o 3 e o 5. Quando eu definir que o 3 e o 5 são os centrais, porque, ó, como é que eu sei que eles são os centrais? Eu peguei esses dois números. Eu olho para a esquerda, eu vejo dois números. E eu olho para a direita, eu vejo mais dois números. Tá? Então, eu sei que esse cara é o central, esses dois aqui. Aí eu vou pegar esses dois números aqui e vou tirar uma média simples. Tá? Obviamente, eu estou trabalhando com valores inteiros. Tá? E aí eu percebo que qual é o número que está entre o 3 e o 5? Obviamente, sobrou quem? O 4. Então, quando eu tenho uma quantidade de números pares, eu basicamente vou tirar a média dos dois números centrais. Tá certo? Beleza? É simplesmente isso que eu vou fazer. Tá? Antes da gente entrar em percentis, deixa eu só ver aqui outro exemplo. Aqui. Vou pegar aqui a nossa aqui a mediana, né? Para que vocês possam ter outra referência também. Então, vamos lá. Mediana, valor que ocupa a posição central da série da observação de uma variável. Dividindo o conjunto em duas partes iguais, né? Como eu havia dito. Então, não tem muito segredo sobre a mediana. Beleza? Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana é simplesmente o valor central. Tá? Se a quantidade de dados for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Então, vejam, não tem muito segredo mesmo, né? Aí, vamos lá. Empregamos a mediana sempre que há valores extremos que afetam muito a média. Então, o que ele está querendo dizer? É o seguinte. Quando eu tenho muitos valores extremos, um exemplo, ou valores concentradamente muito baixos, ou valores concentradamente muito altos, tá? E aí eu terei uma mediana que, por exemplo, não mostrará uma realidade. Quando acontece essa situação, eu estarei utilizando a mediana. Então, mais uma vez, quando eu tenho uma quantidade maior de valores tendendo a valores muito pequenos ou valores muito altos, ou seja, eu estou nos extremos, a média talvez não mostrará muito a realidade. Então, para isso, nós utilizamos o recurso de quem? Da mediana, tá?
Na mediana. A mediana será uma informação primordial quando eu tiver valores muito extremos, ou muito pequenos, ou muito grande, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, próximo item, para não ficar muito confuso aí para vocês. Todo mundo tranquilo, né? Vamos agora os percentis, né? Os percentes. Então, lá, percentil de ordem P vezes 100. Então, o nosso valor P, ele estará compreendido entre 0 e 1. Em um conjunto de dados de tamanho N, é o valor da variável que ocupa a posição P vezes N mais 1, do conjunto de dados ordenados. O percentil de ordem P, ou P quantil, deixa P vezes 100% das observações abaixo, nele, na amostra ordenada. Então, vamos lá. Casos particulares. Então, temos aqui ó, o percentil 50. A mediana, segundo quartil, MD, Q2, Q 0,5. Então, são as formas de eu demonstrar este percentil 50. O percentil 25. Primeiro quartil, Q1, Q 0,25. Percentil 75. Terceiro quartil, Q3, Q 0,75. Ó, para ficar fácil, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo fazer um círculo legal aqui. Tá? Ó, até que ficou mais ou menos, né? Então, se eu dividir isso aqui em 4, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou botar 0. Aqui eu vou botar 25. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar 50. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar 75 e aqui 100. Tá certo? Beleza? Aí, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vejam, tá aqui, né? 25, 75. Vamos chamar aqui, ó, de 1, de 2, de 3 e 4. Tá? Quando eu percentil 50, eu estarei no segundo quartil, tá? Segundo quartil, tá aqui, ó. Essa parte. Aí eu posso chamar de Q2. Beleza? Percentil 25. Eu estou no primeiro quartil, chamado Q1. Então, a gente chama que o primeiro quartil é esse. Por que quartil? Porque é a primeira parte de um quarto. De 4 partes, tá? Veja que eu peguei aqui uma circunferência e dividi-la em 4 partes, tá? Então, aqui a primeira parte do quarto, ou um quarto. A segunda parte do quarto, tá? Aqui, percentil 75, terceiro quartil, Q3. Aqui, ó, terceiro quartil, tá certo? Para que a gente possa associar, beleza? Tranquilo? Então, assim, esses quartis é só
você fazer uma circunferência disso aqui, para que você possa entender melhor essa questão dos quartis, tá? Vamos pegar aqui outro. Antes que eu passe para outro assunto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o outro. Olha lá, vamos lá. Então, os quartis, né? Ó, que eu ouvia falar. Então, ó. Dividem o conjunto de valores em 4 subconjuntos de mesmo número de elementos. Então, é o que eu mostrei aqui, ó. Aquela circunferenciazinha. Primeiro quartil, segundo quartil, que é inclusive a mediana, que é o meio. E o terceiro quartil. Eu utilizo essas relações de posição, tá? Então, lá, 25% dos dados estão menores ou iguais ao primeiro quartil, 50% dos dados são menores ou iguais ao segundo e 75% dos dados são menores ou iguais ao terceiro quartil. Então, é eu pegar e dividir em 4 partes. Aí eu vou definir os quartis. Beleza? O percentis, né? São os 99 valores que dividem uma série de dados em 100 partes, com o mesmo número de elementos. Indicamos o primeiro percentil como P1, o segundo como P2 e assim sucessivamente, tá? Então, lá, o quinto percentil é o P5, equivale a 5% dos dados são menores ou iguais ao quinto percentil. Eu utilizo esta formulazinha. O 50º percentil é a metade, tá? Número 50. 50º. 50% dos dados são menores ou iguais ao 50º percentil, tá? O 95º percentil é o P95. 95% dos dados são menores ou iguais ao 95º percentil. Beleza? Tá? Então, assim, ó, para não ficar muito pesado para vocês, vamos fazer o seguinte. É muita informação, tá? Principalmente essa parte aqui final, eu acho que deu uma ligeira travada, né? Porque, ó, veja aí, eu ia entrar nisso aqui, né? Mas aí eu tô vendo que vai dar muito confusão. Então, para que não fique uma coisa muito confusa e não atrapalhe muito também vocês, segunda-feira a gente retoma esse assunto de percentis. Então, nossa aula vai terminar aqui, né? E aí, na segunda-feira, a gente retoma com esse assunto de percentis. E aí eu já trato mais exemplos para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus, né? Espero que as coisas estejam bem para vocês aí. Segunda-feira à noite nós retomamos a nossa aula. Beleza? Um abraço para vocês.